Olá, pessoal! Vamos começar aqui a nossa aula número 15. Nessa aula, nós vamos falar sobre os adjetivos e na afirmativa passado, na negativa passado também. Nós tivemos um longo caminho até chegar aqui. Falamos dos substantivos primeiro, substantivos também no presente passado, afirmativa, negativa. Nós falamos também dos adjetivos na e a diferença entre eles. Nós falamos também dos adjetivos na da forma completa deles, né? Para presente, passado, afirmativa, negativa. E agora nós estamos falando dos adjetivos e, mais precisamente, da afirmativa e negativa no passado. Nós falamos da afirmativa e negativa no presente na última aula. Então, nós vamos agora ver os adjetivos e no passado, começando pela afirmativa. O que nós temos aqui? Primeiramente, nós temos o adjetivo i atsui, que nós já vimos nas outras lições. Nós vamos, como funciona no adjetivo i, nós vamos remover o i para fazer a forma que a gente quer. Quando a gente fala de afirmativa no passado, a gente vai usar para o formal, nós vamos usar kata desu. Kata desu. Atsukata desu. Kyou wa atsukata desu. Kyou wa atsukata desu. Olha que interessante, né? A gente só vai ter o formal com o passado, com o kata. Não tem uma forma mais formal do que você adicionar o desu, tá? Vai ser simplesmente kata. E no informal, a gente vai ter somente kata. Atsukata. Então, eu falo, hoje foi quente. Kyou wa atsukata. Kyou wa atsukata. E a gente não vai usar o desu se você quiser usar formal. Então, não tem nenhuma forma de você fazer com que isso aqui fique diferente. Se você jogar o desu aqui, que nem das outras vezes, vai simplesmente ficar o mais formal que pode, tá? Atsukata desu. Tem formas, sim, deixa eu me corrigir, mais formais, mas, como eu falei, não são tão utilizadas no dia a dia. Eu quero apresentar para vocês aqui não tudo o que existe do japonês, mas o que vocês podem usar primeiro, mais rapidamente. Conforme vocês forem evoluindo na língua japonesa, vocês vão conseguir entender como é que se usa essas outras formas que são um pouquinho mais formais, tá? Então, nós temos atsukata desu, atsukata. Kyou wa atsukata desu. Kyou wa atsukata. Hoje fez calor, hoje estava quente. Pode ser traduzido das duas formas, ok? Depois eu trago para vocês aqui o urusai, de novo, né? Barulhento, barulhento. Então, nós temos aqui no formal, urusakata desu. Urusakata desu quer dizer, era barulhento ou estava barulhento. Kono machi wa urusakata desu. Kono machi wa urusakata desu. Então, eu posso dizer que esta cidade era barulhenta ou estava barulhenta em algum momento específico, mas eu estou falando no passado, tá? Kono machi wa urusakata desu. E aí, no informal, novamente, só kata. Kono machi wa urusakata. Kono machi wa urusakata. Esta cidade é barulhenta. Esta cidade é muito barulhenta. E eu estou falando informal. Kono machi wa urusakata. Kono machi wa urusakata. Agora vamos pegar aqui o utsukushi. Utsukushi. Utsukushi, que era belo, né? Então, eu vou falar do filme, de um filme, eiga. Kono eiga wa utsukushi katta desu. Kono eiga wa utsukushi katta desu. Utsukushi katta desu. A gente tirou o i, né? Utsukushi, tira o i. Tem um barulhinho de i ainda no meio por causa do shi. Utsukushi i, utsukushi. Utsukushi katta.
Kono eiga wa utsukushikatta desu. Kono eiga wa utsukushikatta desu. Esse filme era muito belo. Ou então o filme foi belo, né? Foi muito bonito. E aí no informal, kono eiga wa utsukushikatta. Kono eiga wa utsukushikatta. Esse Utsukushi me parece que visualmente o filme era muito bonito, sabe? Além de ser tocante, era um filme que, assim, sabe quando tem uns filmes que eles são tão bonitos que parece que você consegue fazer um quadro com cada frame do filme? Então seria algo desse tipo. Utsukushi, Utsukushikata, certo? Aí nós vimos então o passado afirmativa. Agora nós vamos ver a negativa passado. A negativa passado dos adjetivos i. Começando com atsui. Atsui, a gente já viu, é quente. Vai ficando comprido isso aqui, viu? Vai ficando comprido. O que que a gente vai ter aqui? Negativa passado formal. Nós vamos ter o arimasen desta. Arimasen desta. Então, nós temos atsuku arimasen desta. 今日は暑くありませんでした。今日は暑くありませんでした。Então, nós temos que hoje não estava quente. Hoje não foi um dia quente. Atsuku arimasen deshita. Parece que eu estou falando de hoje no passado, pode ser estranho, mas eu estou falando no final do dia, por exemplo, né? Hoje não foi quente. Hoje não foi quente. Kyou wa atsuku arimasen deshita. E no informal, nesse informal aqui nós temos uma coisinha. Atsuku nakata. Kyou wa atsuku nakata. Kyou wa atsuku nakata. E aí nós podemos jogar o nosso desu aí. Por que que aqui pode e no outro não pode? Não é que no outro não pode, né? É porque se a gente colocar o desu fica formal, porque o formal já é com o desu, né? O formal já é com o desu, né? Agora, aqui nós temos uma versão formal que não leva desu. Então, nós temos o atsuku arimasen. Atsuku arimasen deshita. Atsuku arimasen deshita. Então, a questão é, se eu colocar o desu ali, não vai dar bom, porque já tem formal. No arimasen deshita. Arimasen deshita desu nunca vai existir, tá? Atsuku arimasen deshita. E aqui, no atsuku nakata não tem formalidade nenhuma aqui. Atsuku nakata. Então, dá para jogar uma pitada de formalidade. Você consegue jogar uma pitada de formalidade e deixar mais formal. Atsuku nakata desu. Atsuku nakata desu. Ok? Muita atenção aqui. Agora a gente vai ver o urusai. Urusai. Nossa, os meus vizinhos esses dias eles deram para colocar umas músicas para tocar aqui durante a tarde, durante a noite. Que, meu Deus, eu fico com 2 travesseiros assim, urusai, urusai, urusai. E não dá, não adianta nada, né? A gente coloca coisa no ouvido assim para abafar o som e reza para eles se cansarem rápido, né? Urusai, barulhento. Então a gente vai tirar o i. Urusaku arimasen deshita. Kono machi wa urusaku arimasen deshita. Esta cidade não era barulhenta. Essa cidade não era barulhenta. Então eu estou dizendo que essa cidade agora é barulhenta. Ela é barulhenta agora. Ela não era barulhenta. Kono machi wa urusaku arimasen deshita. Eu sinto isso no fundo do meu coração. Essa cidade não era barulhenta, sim. Mas fazer o quê? Vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. Kono machi wa urusaku arimasen deshita. E no informal, kono machi wa urusaku nakata. Urusaku nakata. E aí, o que eu posso jogar? O nosso amigo desu, né? Urusaku nakata desu. Urusaku nakata desu. Kono machi wa urusaku nakata desu. Certo? Urusaku nakata desu. Aí nós vamos falar do utsukushi. Utsukushi, que é o belo, né? Kono eiga wa
この映画は美しくありませんでした。この映画は美しくありませんでした。Esse filme não foi belo, não foi belo, não foi utsukushi. Parece que eu tô querendo que o filme seja, assim, muito glamuroso, né. Olha, eu acho que eu achei uma boa palavra para utsukushi, quando você fala de, uma roupa utsukushi, ou um filme utsukushi, uma coisa utsukushi, uma coisa física utsukushi, é uma coisa glamurosa. Olha só, é uma boa palavra para utsukushi. Então nós temos aqui, この映画は美しくありませんでした。美しくありませんでした。E depois nós temos aqui, この映画は美しくなかった。美しくなかった。E aí, vocês já sabem, é só colocar o desu. 美しくなかったdesu. Para deixar um pouquinho mais formal. Eu quero que vocês atentem bem para a forma das coisas, para o formato que as coisas têm. Por que que eu pedi para vocês fazerem a tabela? Se vocês me escutaram nas 1000 vezes que eu falei com vocês, eu falei para vocês fazerem a tabelinha. Se vocês me escutaram, vocês fizeram a tabelinha, e agora vocês podem ter no caderno de vocês um lugar único, onde vocês possam ter uma visão macro de todos os pedacinhos. E aí vocês vão ver que esses pedacinhos, eles se repetem muito em uns e outros, mas eles não são totalmente iguais. A única coisa que vai ser igual mesmo, igual, vai ser os pedacinhos do adjetivo na e do substantivo, né? Mas quando a gente está falando de adjetivo e esses outros dois, é completamente diferente. Tem os pedaços parecidos, por exemplo, tem o arimasen desta, mas aí não é de wa arimasen desta, nem ja arimasen desta, mas sim ku arimasen desta. E aí você corta o i, tem todas essas regras diferentes que fazem, assim, uma diferença que é o suficiente para confundir as pessoas. Então, por isso a tabela é tão importante, para que vocês possam olhar, adjetivo na, substantivo, ok, é isso aqui. E aí o adjetivo i é isso aqui, tá? Por exemplo, eu nunca vou esquecer da vez que uma professora me corrigiu a respeito dessa questão de adjetivo. Vocês podem até pensar assim, mas o japonês vai entender o que eu quis dizer. Eles vão entender, mas eles vão ficar estranhando, eles vão ficar, eu acho que ela quis dizer tal coisa, né? Aconteceu num dia que eu digo, éramos a turma de japonês da UFRJ, nós estudamos, eu estudei na UFRJ, língua japonesa, e aí o que que aconteceu? A gente tinha um encontro na escola japonesa aqui do Rio de Janeiro. O que que é a escola japonesa? A escola japonesa não é uma escola onde se aprende japonês, não. Escola japonesa é onde os filhos dos japoneses que trabalham no Brasil, porque eles estão aqui por causa das empresas e tudo mais, mas eles vão voltar algum dia para o Japão, eles colocam os filhos para estudar igual os filhos estariam estudando no Japão, porque nós temos diferenças de currículo, né? Então, não é nem só o idioma português, mas vamos supor, se os filhos dos japoneses soubessem português e eles viessem para o Brasil e estudassem escola brasileira, quando voltar para o Japão, na hora de fazer vestibular, cai tudo diferente, né? Então, eles têm uma escola japonesa aqui no Rio de Janeiro e em vários estados do Brasil também, para que as crianças japonesas possam estudar e voltar para o Japão sem ter nenhum problema. Então, a gente estava visitando essa escola japonesa. E nessa escola japonesa, a gente teve várias atividades, conversou com as crianças e os adolescentes, os professores. E aí, no final, cada grupo elegia uma pessoa para fazer assim um breve discurso na frente de todos para falar como é que foi o dia, né? Se foi legal, como é que foi, o que foi divertido e tudo mais. E aí a nossa professora pediu para eu fazer esse discurso no final. E aí eu falei: ok", eu muito nervosa, assim. Eu estava começando a estudar japonês, eu muito nervosa, muito nervosa. E ela falou assim: "O que que você vai falar, Mônica-san?"
E aí eu comecei falando, eu pensei assim: "Ah, eu vou falar que foi muito divertido", ou seja, afirmativa passada. Adjetivo, o divertido é tanoshi, tanoshi. E aí, na hora de falar, o que que eu pensei? Eu falei: "Kyou wa tanoshii deshita". Ih, a minha sensei, a minha professora abriu um olho. "Tanoshii deshita?" E aí eu percebi na mesma hora: "Ah, eu falei errado". É porque, na verdade, não era tanoshii deshita, porque deshita é coisa de adjetivo na e substantivo, né? Só destar, né? É adjetivo na e substantivo, galera. Por exemplo, gakusei deshita, né? Fui estudante. Ou yume deshita, era famoso, né? Agora, tanoshi, adjetivo i. O que que a gente tem que fazer? Tem que tirar o i fora e colocar o passado é o quê? Kata, né? Com o ku. Tanoshiku, tanoshiku. Ah, isso aí se for na negativa, né? O passado é kata só, né? A gente coloca, a gente tira o i, adiciona ku na kata quando é na negativa. Mas era afirmativa, então tanoshikata. Tanoshikata. A gente só pensa nessas coisas quando vai analisando aos pouquinhos. Então, na hora, eu falei tanoshi deshita. Eu deveria ter falado tanoshikata, tanoshikata e, no máximo, colocado um desu no final para dar aquela formalidade, né? Dar aquela pitada de formalidade. Tanoshikata desu. Kyou wa tanoshikatta desu. Hoje foi divertido. Mas foi bom, né? A sensei ter falado comigo. O que que você vai falar? O que que você vai falar? Porque aí eu falei para ela e aí eu me poupei de pagar o mico para todas as pessoas que estavam ouvindo, né? Eu só passei vergonha falando com ela, não foi na frente de todo mundo. E eu nunca mais esqueci. É isso que faz a diferença no aprendizado, é você usar o idioma, né? Como eu usei ali naquela hora, eu quebrei a cara ali na hora. E aí eu vi, ah, não, pera, é adjetivo i, então é kata desu, kata desu, para passado, né? Tanoshikatta desu, tanoshikatta desu, urusai, urusakatta desu, atsui, atsukatta desu, é tudo kata desu, se você for falar no informal com a pitadinha de formalidade do desu, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso? É que é importante vocês saberem onde vai cada pedaço. E vocês só vão conseguir saber onde vai cada pedaço se vocês fizerem a tabelinha de vocês. Essa é a última chance, brincadeira, não é a última chance, mas se vocês não fizerem a tabelinha de vocês agora, vai complicar daqui para frente. Porque daqui para frente a gente vai ver mais construções de língua japonesa e muito em breve a gente vai entrar nos verbos. Então, se vocês não segurarem aí essa base forte, como eu falei para vocês, o templo da fluência de vocês vai ruir. Sem base, nada se sustenta. Então, sigam o que eu estou falando e façam a tabelinha de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!